casas. Concluída a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Depois de saudarmos os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesárea, e entrando na casa de Felipe o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Este tinha 4 filhas que profetizavam. Capitão XX, v. 1 a 9. Em cada lugar que chegava, Paulo recebia, por outros médiuns locais, mensagens dos Espíritos sobre os acontecimentos de Jerusalém, e alguns aconselhavam-no a não ir àquela cidade. Pararam os apóstolos em Tiro 7 dias e os discípulos dessa cidade avisaram ao apóstolo para não entrar em Jerusalém. Em Ptolemaida pararam unicamente um dia, que passaram com os companheiros daquela região, seguindo no dia seguinte para Cesárea, a terra de Filipe. A despedida de Tiro foi tocante. O que belo quadro daria executado por hábil pintor, todos ajoelhados na praia, as ondas a beijarem as areias prateadas, sob a cúpula de um céu de anil, eternizando aquela emotiva despedida numa prece sincera ao Deus de amor, todos eles aureolados com as bênçãos do bom e humilde Nazareno. Os apóstolos em Cesárea hospedaram-se em casa de outro grande apóstolo, que era Filipe, o célebre Filipe que converteu o eunuco de Candace e a quem o Espírito arrebatou da estrada de Jerusalém a Azoto. Era o chefe dos cristãos de Cesárea, que muito lhe deviam pelos grandes serviços que havia prestado a essa cidade, e ainda mais pelo sagrado apostolado exercido com a máxima boa vontade e renúncia. Dizem os Atos, nos seguintes versos, que nos fornecem o título para este comentário, que Filipe tinha 4 filhas profetisas, médiuns, o com certeza magníficos colóquios com o céu teve Paulo por intermédio dessas moças. E como se demorassem ali muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligou com ela seus próprios pés e mãos e disse: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. V. 9:11. Quando os apóstolos ouviram isso, creram logo que a mensagem premonitória a realizar-se-ia, e insistiram com Paulo para que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo, cheio de coragem, de fé e de resignação, respondeu: Que fazeis chorando e magoando o meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser ligado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não podendo os discípulos persuadi-lo, desistiram e disseram: Que se faça a vontade do Senhor. Então, fizeram os preparativos e foram a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesárea acompanharam-nos e também levaram um certo Mnason, de Chipre, antigo discípulo com quem eles deveriam se hospedar. V. 12-16. Paulo é, verdadeiramente, o intimorato apóstolo do cristianismo. As suas resoluções, quando se tratava de dar testemunho de Jesus Cristo, eram inabaláveis. E como não ser assim se ele estava absolutamente convencido da imortalidade, da vida eterna, e cientificamente certo da verdade que pregava e havia recebido do Senhor Jesus, em espírito. No capítulo 15, 1 aos Coríntios, 32-33, ele diz: Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E firme no seu propósito, acontecesse o que acontecesse, o apóstolo seguiu para Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos. As profecias, como já se tem visto e se verá, representam papel saliente na vida de Paulo. A chegada de Paulo a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte Paulo foi em nossa companhia ter com o Tiago, e estavam presentes todos os presbíteros. Paulo, tendo-os saudado, contou uma por umas coisas que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Eles, depois de o ouvir, glorificaram a Deus, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares há que têm crido entre os judeus, e todos são zelosos da lei, e têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apostarem em Moisés,
dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão que tu és chegado. Faze, pois, isto que te vamos dizer: temos 4 homens que fizeram votos, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para raparem a cabeça, e saberão todos que não é verdade aquilo de que têm sido informados a teu respeito, mas que andas também retamente, guardando a lei. Mas quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, de sangue, de animais sufocados e da lascívia. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, em que cada um deles deveria trazer a oferenda. Capitão XX, v. 17:26. Os apóstolos, pelo que se nota da descrição nos Atos, sofriam as maiores humilhações do sacerdotalismo hebreu unido ao governo daquela época. Não podiam entrar no templo de Jerusalém, sem se purificarem e ainda levarem alguns companheiros que haviam passado pelo processo da tal purificação segundo o rito judaico. E eles tinham precisão de ir ao templo, pois, nessas ocasiões de festas era justamente o momento propício de pregarem a doutrina. Paulo teve de ceder às injunções dos demais apóstolos domiciliados em Jerusalém, embora contra a vontade. Mas também não cessava de pregar a purificação do espírito, que era justamente do que precisavam todos para se aproximarem de Deus. Paulo sabia que tinha de passar por grandes sofrimentos em Jerusalém, mas não se acovardou. Ele queria que a sua estada nessa grande cidade que apedrejava os crentes e matava os profetas que lhe eram enviados, ouvisse em todos os recantos o eco de suas palavras, a verdade que salva e nos conduz, como sublime e veloz ascensor aos pés de Jesus, o autor e consumador da fé. De fato, como se vai ver, a estada de Paulo em Jerusalém, embora causasse dores e agonias para o escolhido de Jesus, foi fértil em sucessos. Tão grandes foram que depois Jesus lhe apareceu ordenando-lhe seguisse para Roma, onde também teria muito que sofrer, mas ao lado desses espinhos que brotariam das sementes que levava, floresceriam rosas que serviriam de remédio para abrir os olhos aos cegos que caminhavam na estrada da vida. Paulo arrastado do templo e preso. Quando os 7 dias estavam findando, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no gritando: Israelitas, acudi, este é o homem que por toda a parte prega a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e além disso, introduziu gregos no templo, e tem profanado este lugar santo. Porque antes tinham visto com ele na cidade Trofimo de Éfeso, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento de povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. E procurando eles matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada, e este, levando logo soldados e centuriões consigo, correu a eles, os quais, tendo visto aos tribunos e aos soldados, cessaram de espancar a Paulo. Então, chegando-se o tribuno, prendeu-o e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, e perguntou-lhe quem era e o que tinha feito. E na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, e não podendo por causa do tumulto saber a verdade, mandou que Paulo fosse recolhido à cidadela. Ao chegar às escadas, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência do povo, pois a multidão o seguia, gritando: mata-o. Quando Paulo estava para ser recolhido à cidadela, perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Porventura não és tu o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto os 4.000 sicários? Paulo, porém, replicou: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Tendo-lhe permitido, Paulo, em pé, na escada, fez sinal ao povo com a mão e feito um grande silêncio falou em língua hebraica. Capitão XX, v. 27:40.
Os turbulentos e amotinadores, quando não podem saciar seus instintos perversos numa cidade, embora caminhem léguas, passam-se para outra. Um grupo de turbulentos e sicários, naturalmente sugestionados pelo sacerdotalismo, saiu da Ásia, ao encontro de Paulo, para satisfazer seu desejo de maldade. Era a festa comemorativa do Pentecostes. Melhor ocasião não podiam achar os judeus devotos para levantarem o povo com intrigas e astúcias nefastas contra o grande apóstolo que tinha por pecado pregar a ressurreição dos mortos e a palavra de Jesus Cristo. O plano foi bem concebido e deu magnífico resultado, mas os discípulos já conheciam antecipadamente a agressão projetada. O próprio Paulo fora avisado que o atariam, como anunciou o profeta Agabo. Mas não se incomodou. Era preciso que assim acontecesse para que Jesus fosse glorificado e seu nome e sua doutrina repercutissem em Jerusalém. As grandes ideias só se difundem e se erguem ao influxo das perseguições e após receberem os idealistas o batismo de sangue. Mas a perseguição passa e os perseguidores de hoje serão os perseguidos de amanhã e as ideias nobres triunfarão sempre como têm triunfado para fazerem progredir a humanidade. A oração de Paulo e sua defesa. Vemos no fim do capitão anterior que foi concedida a palavra a Paulo. Em pé na escada, o apóstolo fez sinal com a mão ao povo para que se mantivesse em silêncio. Eis a sua oração, incerta no capitão 22, 1-21. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e instruí-me aos pés de Gamaliel conforme o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje, e persegui este caminho até a morte, acorrentando e entregando à prisão, não só homens mas também mulheres, como são testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos, dos quais recebi cartas para os irmãos e segui para Damasco com o fim de trazer algemados a Jerusalém os que também ali se achassem, para que fossem punidos. Quando eu ia no caminho e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão pio conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te ordenou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser testemunha para com todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora por que te detens? Levanta-te, e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E aconteceu que tornado eu a Jerusalém e orando no templo, fui arrebatado fora de mim. E vi o que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. A defesa de Paulo não produziu efeito naquela gente amotinada por paixões subalternas. O espírito turbulento não quer o bem e a justiça, a razão para ele nada vale, a humildade é covardia, a luz ofusca e o amor não palpita no seu coração. Está sempre pronto a libertar Barrabás e a crucificar o Cristo. Condena Galileu e Copérnico, dá cicluta a Sócrates, queima Bruno e Savonarola, mas se curva genuflexo pelas praças e esquinas ante a imagem de Júpiter,
de Netuno, acende velas aos ídolos de todos os santos, queima incenso nos altares dos sacrifícios. É capaz de matar o justo e de sacrificar-se pelo celerado. Por isso as razões de Paulo não foram ouvidas pelo povo devoto de Jerusalém. Quando ele disse que havia recebido ordens de Jesus para sair de Jerusalém e acrescentou que o Senhor lhe havia dito que o enviaria aos gentios, vozes de todos os lados se fizeram ouvir: tira este homem do mundo, pois não convém que ele viva. E, alucinados, arrojavam de si suas capas e lançando pó para o ar, fizeram com que o tribuno mandasse recolher Paulo à cidadela, e fosse interrogado debaixo de açoites, a fim de verificar o motivo daquele clamor. Diz o trecho que, depois de estendido para receber os açoites, perguntou Paulo ao centurião que estava presente: é permitido açoitar, diz um romano, e que não foi condenado? O centurião, tendo ouvido isto, foi ter com o tribuno e disse-lhe: que vais fazer? Pois esse homem é romano. Vindo o tribuno, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. O tribuno disse: eu adquiri esse título de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo declarou então: pois eu sou de nascimento. Aqueles, pois, que o iam interrogar, apartaram-se logo dele. O tribuno também ficou receoso, quando soube que Paulo era romano e por que o mandara acorrentar. No dia seguinte, querendo saber com certeza a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. V. 22:30. Paulo perante o sinédrio. O nome de Jesus, sua doutrina de imortalidade e amor, não podia deixar de ser anunciada aos grandes nos tribunais. Os pequenos ouviam-na em toda a parte, nas praças, nas ruas, nas sinagogas. Os grandes, que a condenavam sem conhecê-la, precisavam, também, ouvi-la, e nos mesmos tribunais onde ela e seus apóstolos eram condenados, ela também aparecia com seus revérberos e cintilações que eram a frisante condenação do farisaísmo sacerdotal e da plutocracia dominante, cuja alma e coração, imersos em tesouros mal adquiridos, nada queriam das coisas do céu. E para que entrasse nos palácios e nos tribunais fazia-se mister que seus apóstolos fossem arrastados a essas casas de poder e de justiça e sofressem os maiores vilipêndios. Deus a ninguém deixa desamparado, nem aquele, que julgam nada precisar dele, os quais são sempre os mais miseráveis de todos os homens. Paulo subiu ao sinédrio, para que, com o concurso da palavra divina, fosse extraída a peçonha daquelas víboras pontificantes e um dia também eles se tornassem dignos da entrada no reino dos céus. A reunião revestiu-se de toda solenidade. Recostados em cômodas poltronas, os principais dos sacerdotes e os membros do Supremo Conselho que dirigiam os negócios do Estado, deram a palavra a Paulo para expor os motivos da sua prisão. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: irmãos, eu me tenho portado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Atos 23:1. Ananias, que era o sumo sacerdote daquele ano, mandou aos que estavam ao lado de Paulo que lhe dessem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada, tu. Estás aqui sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido. Os que estavam ali perguntaram: injurias tu o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque escrito está: não falarás mal do chefe do teu povo. O apóstolo ficou logo compreendendo que lhe iam privar da liberdade de falar e de fazer a sua exposição, deliberou atacar o ponto principal da sua ida ao tribunal. E sabendo que uma parte dos que ali se achavam pertencia aos saduceus e a outra aos fariseus, clamou no sinédrio: irmãos, eu sou fariseu, filho do fariseus. Por causa da esperança na outra vida e da ressurreição dos mortos, é que eu estou sendo julgado. Essa lembrança do apóstolo foi uma bomba que caiu no sinédrio. Houve logo grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Para os fariseus havia anjos e espíritos e, portanto, ressurreição. Mas os saduceus negavam tanto uma como outra coisa.
Houve, então, grande clamor e alguns escribas dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e quem sabe se lhe falou algum espírito ou anjo. E tornando-se grande a dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado pelo povo, mandou que os soldados descessem e levassem a Paulo para a cidadela, castelo forte que defende a cidade, espécie de fortaleza. Paulo fazia tudo, sofria tudo e tudo operava nele por amor a Jesus e à sua palavra. O homem extraordinário, valente, dedicado, sincero, ele narrava como sendo uma grande honra para se o haver padecido por exercer a alta missão que lhe fora confiada pelo Nazareno. Ele não ocultava suas humilhações, não escondia suas feridas, que julgava outras tantas coroas e condecorações com que deveria celebrar a vitória contra os seus inimigos tigrinos. Lembrando aqueles que se gloriavam pessoalmente por haverem feito alguma coisa pela pregação do Evangelho, e a outros que oprimiam a liberdade, ele escreve aos Coríntios, 2 Epíst. Capitão 11, v. 22 e seguintes, naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo, também sou ousado. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em mortes muitas vezes. Dos judeus, muitas vezes recebi 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 dia e 1 noite passei no abismo, e muitas vezes estive em jornadas, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos na solidão, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça. Quem é levado a tropeçar que eu não abrase. Se é necessário gloriar-me, gloriar-me-ei das coisas da minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco o tetrarca do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos, para me prender, e num cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, assim escapei das suas mãos. No capitão 12 ele narra as suas visões e diz: é necessário que me glorie, ainda que não convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E conheço o tal homem, se no corpo ou separado do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal me gloriarei, de mim, porém, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Pois se desejar gloriar-me não serei insensato, porque falarei a verdade, mas abstenho-me para que ninguém julgue de mim fora do que se vê em mim ou do que ouve em mim, e por causa da extraordinária grandeza das revelações. Porquanto, para que eu não me engrandecesse demais, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me engrandecer demais. Acerca disto, 3 vezes implorei ao Senhor que o espinho se apartasse de mim. Mas ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas para que a força de Cristo repouse sobre mim. Pelo que folgo em fraquezas, em afrontas, em necessidades, em perseguições, em angústias por amor do Cristo, pois quando estou fraco, então estou forte. A vida de Paulo é uma epopeia de luz, não pelo sofrimento em si, mas pela difusão do ideal cristão no meio de grandes tribulações. Enfim, como se depara na passagem dos Atos acima referida, Paulo contou mais uma vitória entre os seus perseguidores, e como recompensa a tão grandes feitos, Espírito de Jesus lhe apareceu felicitando-o e incumbindo-lhe de uma nova empresa,
conforme veremos no próximo capítulo. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: tem bom ânimo, pois assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que os deis em Roma. Capítulo 23, v. 11. Jesus Cristo estava em íntima relação com Paulo. Poderoso médium de todos os efeitos, o apóstolo dos gentios recebia diretamente as ordens de Jesus a quem via e ouvia. Nos momentos difíceis o mestre não abandonava o discípulo querido a quem tinha constituído vaso de honra para levar aos gentios as flores perfumadas do cristianismo, árvore bendita que ele havia plantado para sarar as nações e alimentar os povos que se abrigassem à sua sombra. Tende bom ânimo, disse ele ao apóstolo, já deste de mim bom testemunho, assim importa que também o deis em Roma. Esta frase não representa só uma mensagem auditiva vulgar, mas um aviso, uma previsão da partida de Paulo para Roma, ordem que, longe de sair do sinédrio, vinha das alturas, dos conselhos divinos. O grande embaixador do céu, que já havia escalado seu terceiro plano, e ouvira no paraíso palavras indizíveis, de glória à verdade, tinha que partir para levar também aos tribunais romanos a palavra de ordem recebida de Jesus. E ele, como nenhum outro, soube levar até o fim a empresa que lhe havia sido concedida, nunca retendo a palavra de Deus, nem aprendendo entre os seus lábios, assim como, em todos os seus discursos, glorificando o nome de Jesus Cristo. No correr dos estudos que estamos fazendo, vemos bem saliente o esforço divino para que os homens se salvem e as ovelhas que desgarraram do aprisco voltem, para bem guardadas e pastoreadas, encontrarem a liberdade de que ficaram privadas sob o domínio dos mercenários e vendilhões. A cilada dos judeus, denúncia do sobrinho de Paulo. No capítulo 23, v. 12 a 35, diz que no dia seguinte, ao amanhecer, os judeus coligaram-se e juraram que não comeriam, nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo. Eram eles, ao todo, mais de 40. Foram, então, ter com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos não provar coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Notificai, com o sinédrio, ao tribuno que vo-lo apresente, como se necessitasseis investigar alguma coisa com mais precisão, e nós, antes que ele chegue, estamos prontos para o matar. Mas o filho da irmã de Paulo, sabendo da cilada, entrou na cidadela e avisou a Paulo. Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este moço ao tribuno, porque tem algo a comunicar-lhe. Ele levou-o ao tribuno e narrou o que o moço lhe dissera. O tribuno chamou-o em particular e lhe perguntou o que desejava comunicar-lhe. Ele respondeu: os judeus combinaram rogar-te que amanhã apresentes a Paulo ao sinédrio, como se houvesses de inquirir com mais precisão. Não te deixes levar pelo que eles dizem, porque mais de 40 homens lhe armam ciladas e juraram não comer nem beber enquanto não o matarem e agora estão esperando a tua promessa. O tribuno despediu o moço e lhe recomendou que a ninguém contasse coisa alguma. E chamando 2 centuriões ordenou: tende pronto, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem a Cesárea. Ordenou-lhes que aprontassem animais para Paulo e que o levassem salvo ao governador Felix, a quem escreveu esta carta. Cláudio Lisias ao potentíssimo governador Felix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao sinédrio, e achei que era acusado de questões da lei deles, mas que não havia acusação alguma que merecesse prisão ou morte. Sendo eu informado de que haveria uma cilada contra este homem, envio-te sem demora, intimando também os acusadores que digam perante ti o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes fora ordenado, tomaram a Paulo e o conduziram de noite a Antipatris, e no dia seguinte voltaram para a cidadela, deixando os soldados de cavalaria para o acompanhar, os quais, chegando a Cesárea, entregaram a carta ao governador, e apresentaram-lhe também Paulo.
Ele, depois de a ler e perguntar de que província ele era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei, quando chegarem os teus acusadores, e mandou que fosse retido no pretório de Herodes. A missão de Paulo, como dissemos, não se limitava entre os gentios, ele não era somente ministro da incircuncisão, mas também da circuncisão, mas circuncisão do coração, para que adviesse em todos uma boa consciência para com Deus, o nosso Criador, e uma verdadeira obediência aos preceitos do Mestre e Senhor Jesus. Ele era o representante geral do Cristo Nazareno e seu vaso escolhido, predileto, para levar a palavra a todos, inclusive às forças armadas, aos centuriões, aos tribunos, aos sacerdotes e sumos pontífices, aos escribas, aos fariseus, como aos saduceus, aos tetrarcas, aos governadores, aos reis, aos imperadores, e até a César. E a sua missão só poderia ser cumprida, como foi, sem deixar a desejar coisa alguma, se ele passasse pelos quartéis e pelas prisões, pelos pretórios e pelos sinédrios, pelas sinagogas, pelos templos, pelos palácios. Daí vemos a razão da prisão de Paulo. Ele não sofreu as injunções arbitrárias daqueles déspotas que, se apoderando da justiça, sufocaram-na sob a mais degradante perseguição, a mais torpe injustiça que praticavam contra os discípulos do Senhor. Ela passou por entre as sombras de homens que o perseguiram, para pregar a vinda do reino de Deus, a nova doutrina da redenção, o evangelho da salvação que o Cristo trouxera para libertar o homem do pecado e da morte e lhe garantir a vida eterna com o valoroso testemunho da ressurreição dos mortos. Paulo estava consciente da sua missão, estava compenetrado da sua tarefa. Ele não saía esmo pelas praças a pregar, sendo preso de sopetão pela turba, mas os desígnios de Jesus, de que era prevenido pelo seu mestre, o encaminhavam para todos os postos civis e militares, com plena garantia de vida e auxílio espiritual, para que a palavra do Senhor se fizesse ouvir em toda a parte. E esses maus e ingratos que só poderiam ouvir a palavra fazendo sofrer os apóstolos, recebiam assim antecipadamente a doutrina que deveriam abraçar, embora em longínquos tempos futuros, pela lei sábia da pluralidade das existências corpóreas, porque também eles eram filhos de Deus. Foi isso que Paulo deixou entrever na sua epístola aos Romanos, capítulo 11, 28 a 36, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, são amados por causa de seus pais, porque dos dons e da sua vocação Deus não se arrepende. Porque assim como vós em outro tempo fostes desobedientes a Deus, mas agora haveis alcançado misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que, pela vossa misericórdia, eles agora também alcancem misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na desobediência, para usar com todos de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos! Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória para sempre. Este trecho vem precedido de uma alegoria do enxerto do zambujeiro feito na oliveira, símbolo da reencarnação, para o qual pedimos a atenção dos leitores, para maior esclarecimento. Conclui-se deste capítulo que, embora fosse grande o plano dos judeus para matar Paulo, eles não conseguiram o seu intento, mas serviram-se de intermediários inconscientes para que o apóstolo cumprisse a sua missão entre os dirigentes do povo. Paulo no pretório de Herodes. Acusação de Ananias e Tertulo. 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com um orador chamado Tertulo, os quais acusaram Paulo perante o governador. Sendo ele chamado, começou Tertulo a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz, e pela tua providência tem-se feito reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar reconhecemos com toda a gratidão, potentíssimo Felix. Mas para não te enfadar por mais tempo, rogo-te que na tua bondade nos ouça por um momento.
porque temos achado que este homem é um homem pestífero e que em todo o mundo promove sedições entre os judeus, e é chefe da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de tudo aquilo de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Capitão 24, v. 1:9. As acusações sacerdotais proferidas contra os apóstolos são bem semelhantes às atuais dos sacerdotes romanos e protestantes proferidas hoje contra os espíritas. É o terrível espírito de seita revoltando-se contra as ideias novas, são as trevas revoltando-se contra a luz, é o erro, a falsidade, o dolo fugindo da verdade que se esforça para impor-se às consciências. Esses escravocratas que inutilizam a razão e sufocam as nobres aspirações do coração, pretendem, como faziam antigamente, eternizar a escravidão da razão, dote sagrado que o Criador nos concedeu para que progridamos e concorramos com as nossas forças para o progresso do nosso semelhante. Mas o sacerdotalismo, preso ao dogma e ao mistério, assim não entende. Pretensiosos, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos, pretendendo enclausurar numa jaula de ferro o espírito, para que creia firmemente nos seus dogmas arcaicos, no seu ritual, nos seus formalismos, enfim, na superioridade ilimitada da sua razão, completamente desviada da lógica e do bom senso. O crime de Paulo é o nosso crime, fazer o homem pensar e, como o paralítico da piscina, se erguer e caminhar para Deus, pondo de lado a classe sacerdotal que nos oprime. Aos Romanos, capitão 12, 1-2, ele diz: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Coríntios, segundo capitão 3, v. 17 diz: O Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aos Tessalonicenses, primeiro capitão v. 21, diz: Examinai todas as coisas e abraçai só o que for bom. Na primeira Timóteo, capitão 4, v. 1-8. Ele aponta as doutrinas errôneas que prejudicam as almas e esclarece o verdadeiro sentido da religião. Porém, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mediante a hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem usados com gratidão pelos que creem e conhecem bem a verdade. Pois toda a criatura de Deus é boa, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te na piedade. Pois o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é útil, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Não é preciso nos estendermos em maiores considerações para que se compreenda o motivo que movia os sacerdotes e judeus submissos ao clero hebreu a perseguirem a Paulo. A própria acusação é uma defesa dos princípios cristãos que o apóstolo pregava e deixa ver o quanto pode o farisaísmo de mãos dadas com os governos despóticos. A defesa de Paulo à ressurreição dos mortos. Tendo o governador feito sinal a Paulo que falasse, disse: Sabendo que há muitos anos és juiz nesta nação, com bom ânimo faço a minha defesa, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo. Disputando com alguém ou fazendo ajuntamento de povo, quer nas sinagogas, quer na cidade, nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Porém, confesso-te isto que, segundo o caminho a que eles chamam seita, sirvo ao Deus de nossos pais, crendo todas as coisas que são conformes à lei e estão escritas nos profetas,
tendo esperança em Deus como também eles esperam, de que há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência limpa para com Deus e para com os homens. Depois de alguns anos vim trazer esmolas à minha nação, e fazer oferendas, e neste exercício acharam-me purificado no templo, não com turba nem com tumulto, mas alguns judeus vindos da Ásia, e estes deviam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes aqui digam que iniquidade acharam, quando estive perante o sinédrio, a não ser acerca desta única frase que proferi em alta voz, estando no meio deles, por causa da ressurreição dos mortos é que eu estou sendo julgado por vós. Mas Felix, que sabia muito bem dessas coisas acerca do caminho, adiou a causa, dizendo, quando descer o tribuno Lísias, decidirei a vossa questão, e ordenou ao centurião que Paulo fosse detido e tratado com brandura, sem impedir que os seus o servissem. Capitão 24, v. 10:23. A ressurreição dos mortos tem servido de escândalo para os sacerdotes de todas as épocas. Essas palavras do doutor dos gentios justificam plenamente a nossa afirmação. Condenar um indivíduo por crença na demonstração da vida eterna é a coisa mais estulta que pode haver. Se a religião é o laço que nos une a Deus, esse laço forçosamente se perpetua na vida eterna por inúmeros degraus ascendentes de perfeição espiritual, manifestados pela ressurreição, sem o que não teríamos conhecimento deles. A prevalecer a morte, se extingue toda a perfeição, toda a felicidade. A não vigorar a ressurreição dos mortos, os laços que nos unem a Deus ficam destruídos, e a fé se torna vã, o amor fraterno não pode prevalecer. Porque Cristo ressuscitou. Para demonstrar a imortalidade. A Maria Madalena ele diz, vai a meus irmãos e dize-lhes que subo ao meu Pai e vosso Pai. A Tomé disse, chega aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. No Evangelho de Lucas, capitão 24, v. 38-39, porque vos turbais? E porque se levantam dúvidas nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e meus pés, pois sou eu mesmo. O que quer dizer tudo isso? Não é a demonstração da imortalidade pela ressurreição? Paulo fazia a rocha viva da sua doutrina, a ressurreição dos mortos, de que Jesus Cristo tem as primícias, isto é, a primazia, o direito de se manifestar e de falar primeiro. Tendo Jesus declarado que vinha fazer cumprir a lei e os profetas, parece claro e lógico que deve prevalecer a imortalidade e a ressurreição dos mortos, sem o que a lei é inútil e os profetas não têm de ser. É por isso que vemos na vida dos apóstolos uma série contínua de manifestações genuinamente espíritas. Muito especialmente sublinhamos no capítulo que transcrevemos dos Atos, os trechos pelos quais se compreende o motivo dos judeus, e mormente dos sacerdotes, condenarem a Paulo. De fato, não tendo ele crime algum, conforme declarou o tribuno, como se justifica a acusação dos judeus, a ponto de exigirem o decreto de morte para o apóstolo. Não se pode compreender o sentimento religioso sem imortalidade. E não se pode compreender, repetimos, imortalidade sem ressurreição dos mortos, ou seja, reaparição dos mortos. No encontro de Jesus com os saduceus, Lucas, capitão 20, v. 27-40, o mestre diz, mas que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou na passagem a respeito da sarça, onde se diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacobe. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Enfim, Felix, que havia compreendido tudo, adiou a causa, até a chegada do tribuno Lísias, mas ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, porém fosse bem tratado, e lhe fossem facultadas certas regalias. Ação de Paulo ante Felix e Drusila. Passados alguns dias, vindo Felix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca da fé em Jesus Cristo. Discorrendo Paulo sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro,
Felix ficou atemorizado e disse: por ora vai-te e, quando eu tiver ocasião e oportunidade, mandar-te-ei chamar, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, mandando chamar com mais frequência, conversava com ele. Passados, porém, 2 anos, teve Felix por sucessor Pórcio Festo, e querendo alcançar o favor dos judeus, Felix deixou a Paulo na prisão. Capitão 24, v. 24-27. Pelo que se lê no relato de Lucas, Paulo permaneceu preso em Cesárea há 2 anos. Embora gozasse de regalias que Felix lhe havia concedido, o apóstolo era, de fato, um prisioneiro do governo daquela cidade. Nem para um lado nem para o outro. Ele tinha que seguir para Roma, mas não podia fazê-lo por ter sido constrangido em sua liberdade. Havia talvez necessidade de ficar 2 anos em Cesárea? Com certeza, do contrário, os espíritos que o seguiam e Jesus que agia nele, não permitiriam que tal acontecesse. Nós já vimos como Pedro foi liberto da prisão pelos Espíritos do Senhor, e como o próprio Paulo, por vezes, fora liberto das mãos dos seus inimigos. Se tal permanência do apóstolo se deu em Cesárea, era que havia necessidade espiritual para a conversão de muitos, pois o próprio Felix já havia recebido a palavra com sua mulher Drusila. Foi pena que este governador, que era potentíssimo, se tivesse deixado levar por interesses subalternos. Ele estava, com certeza, pronto a soltar a Paulo, mas o faria só por certa quantia, como se depreende da narrativa. Nota-se que o apóstolo não quis submeter o representante da justiça ao vilipêndio do suborno, pois, tão criminoso é o que suborna os seus semelhantes, como os que são passivos ao suborno, e Paulo não desejava participar da obra infrutuosa das trevas. Deixou-se ficar prisioneiro e, tanto quanto lhe era possível, exercia seu ministério dentro dos estreitos limites das concessões que lhe faziam, a todos pregava aquela doutrina fundada por Jesus Cristo e contra a qual não podiam prevalecer a falsidade e impostura. Nós não sabemos a influência que teve Drusila no ânimo de Felix, em face da prisão do apóstolo, mas cremos que ela concorreu para que fossem amenizados os sofrimentos de Paulo, e teria talvez dado a sua opinião complacente ao prisioneiro. As mulheres, quando não são fanáticas e supersticiosas e chegam a libertar-se das garras sacerdotais, se esforçam para se colocarem ao lado da reta justiça, além do que recebem dos espíritos bons, intuição que as encaminham para a verdade e o bem. Nós vemos, segundo refere Mateus, capitão XXVI, 19, que por ocasião do julgamento de Jesus, a esposa de Pilatos enviou especialmente um portador a este, recomendando-lhe a não se envolver na questão desse justo, pois havia tido sonhos naquela noite em que ela tinha padecido muito por causa do Senhor. A ação espiritual da mulher, sob o influxo da revelação, é muito comum nas páginas da história. Infelizmente, essa ação tem sido nulificada pelo sacerdócio ganancioso e venal, que se obstina a permanecer numa materialidade degradante. Felix, como se nota da narração de Lucas, embora de posse já da verdade, fez-se campo de espinhos, sufocando a palavra com os cuidados do mundo, pois queria alcançar o favor dos judeus, até que Pórcio Festo veio substituí-la, tomou as resoluções que se vão ler no capítulo que segue. Paulo perante Festo apela para Cesar. Tendo entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesárea a Jerusalém, e os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus deram-lhe informações contra Paulo, e em detrimento dele pediram a Festo como um favor que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhe uma cilada para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesárea, portanto, disse ele, os que entre vós têm prestígio, desçam comigo, e se há naquele homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles cerca de 8 ou 10 dias, desceu a Cesárea, e no dia seguinte sentando-se no tribunal mandou trazer a Paulo. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas graves acusações, que não podiam provar. Então Paulo,
defendendo-se, disse: Não tenho pecado em coisa alguma, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra Cesar o Festo. Querendo alcançar favor dos judeus, perguntou a Paulo: Queres subir a Jerusalém e ser aí julgado destas coisas perante mim? Mas Paulo respondeu: Estou perante o tribunal de César onde devo ser julgado. Não tenho feito mal algum aos judeus, como tu bem sabes. Se, pois, sou malfeitor, e tenho praticado alguma coisa que mereça a morte e não recuso morrer, mas se não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles, apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: Para César. Apelaste, a César irás. Capitão 25, v. 1:12. Ódio velho não cansa, diz o Rifão. O que não se pode arranjar, como se quer, de um modo, tenta-se fazer por outro. A retirada de Felix deveria ter alegrado os judeus, pois embora este não satisfizesse inteiramente os seus desejos, havia, entretanto, conservado a Paulo na prisão sem nada poderem eles conseguir, e com o substituto se tentaria ação mais categórica. Foi o que aconteceu. Festo, homem venal, havia-se prontificado a satisfazer a vontade dos sacerdotes e dos anciãos dos judeus, velhos perversos, com aparência de honradez e seriedade, mas a quem o Cristo já havia denominado como sepulcros caiados, que pareciam belos aos olhos dos homens, mas que estavam cheios de rapina e de podridão. Festo, pois, como se depara do texto, não era mais nobre de consciência que Felix. Queria alcançar o favor dos judeus e não vacilou em pôr em prática as sugestões recebidas. Mas Paulo, além de ser um homem sábio que discernia os corações, contava com a assistência de Jesus, e como havia recebido do Senhor ordens para dar testemunho de sua palavra em Roma, manteve-se na sua decisão anterior: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Cidadão romano, tinha ele o direito de apelar para César, e tomada a resolução ninguém poderia revogar a decisão resolvida em juízo. Mas Paulo permaneceu ainda por um pouco em Cesárea, como vamos ver. A exposição de Festo ao rei Agripa. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesárea, para saudar a Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Felix deixou aqui um homem preso, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus deram-me informações, pedindo-me que o condenasse, aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum antes de o acusado ter presentes os acusadores, e ter tido oportunidade de se defender do que lhe é imputado. Portanto, tendo-se eles reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem, e, levantando-se os acusadores, não apresentaram contra ele alguma acusação dos crimes que eu supunha, mas tinham com ele certas questões sobre a sua religião, e sobre um Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo. E eu, perplexo, quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado sobre estas questões. Mas havendo Paulo apelado, para que o reservassem ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que eu o enviasse a César. Disse Agripa a Festo: Eu também desejava ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Capitão 25, v. 13:22. O rei Agripa deliberou fazer uma viagem de recreio a Cesárea, onde se demorou vários dias. Foi justamente quando o novo governador daquela importante cidade, Pórcio Festo, em conversa com o rei, expôs o caso de Paulo, o perseguido dos sacerdotes e dos principais anciãos, mas em quem Festo não via crime algum, mas somente havia contra ele queixas originadas por questões religiosas, a respeito de um Jesus defunto que Paulo afirmava estar vivo. Paulo viu a Jesus depois dos judeus o haverem crucificado e matado, e eles achavam que isso era impossível. Para essa gente a morte era a destruição de tudo, mas para Paulo assim não era, pois tinha não só o testemunho pessoal de que Jesus vivia,
como também o testemunho alheio que corroborava o seu testemunho. Em todos os seus discursos ele repetia sempre o que escreveu aos Coríntios, na sua epístola, capítulo 15, v. 3:8, porque vos entreguei primeiro o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e então aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e, por último de todos, como por um abortivo, apareceu também a mim. Na sua epístola aos Romanos, capítulo 11, v. 16, tratando da rejeição de Israel, e dirigindo-se aos gentios, ele acha que a admissão dos israelitas não se pode efetuar, negando-se a vida dentre os mortos. Enfim, o rei Agripa, respondendo a Festo, manifestou o desejo que alimentava de ouvir a sua palavra. Festo prometeu ao rei satisfazer a sua curiosidade, e mesmo no dia seguinte, tal como diz a narrativa de Lucas, nos Atos capítulo 25, v. 23 a 27, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa e, depois de entrarem em audiência com os tribunos e homens principais da cidade, foi Paulo ali trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada havia praticado o que merecesse a morte, mas tendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe. Do qual nada tenho de positivo que escreva ao soberano, pelo que vos tenho apresentado a vós e mormente a ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar também as acusações que há contra ele. Festo, pelo que se vê, quis guardar uma certa compostura, embora tivesse desejo de agradar e servir aos judeus. Talvez os espíritos, que auxiliavam a Paulo, não permitiram que palavras más fossem assacadas contra o apóstolo, naquele tribunal. E como vamos ver adiante, foi concedida a palavra ao doutor dos gentios para apresentar a sua exposição. Paulo fala ao rei Agripa. Concedendo o rei Agripa a palavra a Paulo para fazer a sua defesa, segundo refere Lucas capitão XXVI, Atos, o apóstolo estendendo a mão, começou a falar: julgo-me feliz, ó rei Agripa, por ter de fazer hoje perante ti a minha defesa de tudo o que me acusam os judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre eles, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida durante a mocidade que passei desde o princípio entre o meu povo e Jerusalém, sabem-na todos os judeus, conhecendo-me desde o princípio, se quiserem dar testemunho, como vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, esperam alcançar. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado. Por que é que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu na verdade, entendia que devia fazer toda a oposição ao nome de Jesus, o Nazareno, e assim o fiz em Jerusalém, e tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, eu não somente encarcerei muitos santos, como também dei o meu voto contra estes quando os matavam, e muitas vezes castigando-os por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Neste intuito indo a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, a qual me rodeou, a mim e aos que iam comigo, com a sua claridade. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés,
porque te apareci para isto, para te por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim.